Obstinados e obstinadas, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje eu vou falar dos 9 pontos que você deve considerar antes de começar um podcast. Então vamos lá. Alguns dos pontos que eu vou falar aqui, desses 9 pontos, são contraintuitivo. Eu tenho certeza que você que está ouvindo esse episódio, em algum dos pontos você vai pensar assim, caramba, eu estava pensando justamente o contrário. Então vamos comigo aqui, alguns pontos são mais diretos. E eu vou começar pelo ponto mais direto, que é a parte fundamental para quem quer começar um podcast e qualquer empreendimento. Ele pode parecer óbvio, mas a gente tem que lembrar que o óbvio geralmente são coisas que eu não faço. A gente não faz o óbvio. É muito comum. Então, vejam como é esse primeiro ponto. O primeiro ponto é: acredite em você. Quem já participou de uma jornada do podcast sabe que a gente manda, a primeira missão é sobre os nossos pensamentos limitantes. Por quê? E eu vou dizer, isso acontecia comigo. Antes de eu começar o podcast, eu tive dúvidas se eu era capaz de fazer um podcast, se eu tinha conteúdo para fazer um podcast. Ou seja, eu não estava acreditando em mim. Então, uma das coisas, sério, a gente tem muitos alunos, várias pessoas que seguem a escola do podcast, e eu sei, muitas pessoas falam, eu quero fazer um podcast, mas tenho medo do que as pessoas vão falar. Eu quero fazer um podcast, mas não sei se tenho conteúdo. Eu quero fazer um podcast, mas acho que a minha voz não é boa. Eu quero fazer um podcast, mas tenho medo de desistir no meio do caminho. Por isso que eu digo, o primeiro passo é realmente acreditar em você. E mesmo porque existem muitas pessoas no Brasil, né? Então, às vezes, uma das maiores medos é você fazer um podcast e ninguém querer te ouvir. Esse é outro medo. Você fala assim, eu vou fazer um podcast e ninguém vai querer me ouvir. Mas nós no Brasil somos 210 milhões de habitantes. Claro, nem todos estão na internet ainda. Acho que são 70 milhões que estão na internet. E, com certeza, tem alguém que vai querer ouvir você. Esse é o primeiro ponto. Então, dito isso, o segundo ponto é não se preocupar com o que as pessoas pensam. Essa é outra limitação muito grande e que faz com que as pessoas não acreditem nelas mesmas. E terceiro ponto, é saber que independente da sua voz, mesmo que ela seja uma voz mais grave, mais aguda, não importa. O problema não é a voz. O problema é você realmente acreditar em você mesmo e desenvolver o seu projeto. Então, por isso que a gente sempre sugere um exercício. E aqui eu vou sugerir para você um exercício muito simples, que é anotar no papel quais são as coisas... Sabe aqueles desenhos animados que tem um anjinho que fala de um lado e o diabinho que fala do outro e ficam lá? O que o diabinho está falando para você? Que está impedindo que você comece o seu podcast, que está fazendo você não acreditar em você. Anota num papel. Então esse é o exercício. Anota num papel tudo isso. É o que as pessoas vão achar, é o que sua família vai achar, é o que seus colegas de trabalho vão achar, assim por diante. É a sua voz, é o medo de não ter conteúdo. Anota. E depois, você, para cada ponto que você anotou ali, você vai fazer um contraponto, colocando como você vai solucionar isso, né? Então é um exercício de tirar pensamentos limitantes da mente. E com certeza, muitas pessoas têm o desejo de começar o podcast, mas não dão o primeiro passo, porque não acreditam nelas mesmas. Mas pode ter certeza, você é capaz de muito mais do que você imagina. Todos os seres humanos, todos nós temos capacidades maiores do que aquelas que a gente acredita ter. Então, isso é necessário desenvolver, pensar na voz interna. Bom, vamos lá. Segundo ponto, podcast é um bicho diferente, gente. Muitas vezes o pessoal fala, não, fazer podcast deve ser uma coisa simples, tal, só pegar, gravar a voz, tal.
mas é um bichinho diferente. Pode ser difícil e pode ser trabalhoso. E no início é até confuso. Uma das características fundamentais que você tem que ter em mente do podcast é que é uma plataforma descentralizada. Então, o ponto básico do podcast: você vai precisar de uma hospedagem e não basta ter uma hospedagem, você vai precisar distribuir o seu podcast para locais diferentes, seja lá para o Spotify, para o Google, para a Apple. Então, o podcast é diferente das outras mídias. Porque quando você constrói um blog, por exemplo, o blog é o seu blog. Quando você faz um canal no YouTube, é o seu canal no YouTube. Quando você faz um Instagram, é o seu Instagram. Agora, podcast não. Podcast, você cria o podcast numa hospedagem e você precisa distribuí-lo para outros locais. Quais são? Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, Amazon, etc. Tem vários agregadores locais onde você pode ouvir um podcast. E isso faz as pessoas ficarem confusas. Então tem que ter isso em mente. E por ser um bicho diferente, tem os pontos de atenção que a gente pode errar. E muitas vezes as pessoas começam já errado, justamente falhando nesses pontos, achando que podcast e mídia social é tudo igual. Não é. Então, o que a gente sempre ensina é que busque orientação para fazer o seu podcast. E uma das melhores orientações que você pode ter é aqui no podcast da Escola do Podcast. Muito bem, ó. Terceiro ponto. O mais importante do seu podcast não são os equipamentos que você usa ou o software de edição que você está usando. Não são. Muitas vezes as pessoas ficam focando ou preocupadas. Eu não tenho um gravador, eu não tenho um software de edição bom, eu não tenho um bom microfone, etc. e tal. Então as pessoas ficam preocupadas com os equipamentos. Mas, sinceramente, o podcast não são os equipamentos. Olha, eu vou dar um exemplo de um aluno nosso, de uma pessoa que já acompanha a Escola do Podcast há muito tempo, que é o Gabriel, de um podcast chamado Paladar Distinto. O Gabriel, no início, e eu não sei se até hoje, mas ele usava apenas o fone do celular dele para gravar os episódios, e o áudio ficava muito bom. Ele não usava um baita microfone. E o podcast dele, em pouco tempo, em menos de um ano, atingiu o número 1 da Apple. Então, muitas vezes as pessoas focam no equipamento. Claro que o equipamento é importante. Com o tempo, a gente deve investir num equipamento bom, porque vai dar mais qualidade para o podcast. Mas, às vezes a gente se deixa travar, porque eu não tenho equipamento bom, eu não vou começar. Quando, na verdade, não é isso, tá? O equipamento não é o mais importante. Não é o mais importante o equipamento, nem o software que você utiliza, tá? O quarto ponto, tá? Quarto ponto. Às vezes as pessoas chegam para a escola do podcast e perguntam: eu vou aprender a editar, eu vou aprender todos os truques, tal, software, porque eu preciso fazer um podcast e preciso aprender tudo isso. E eu vou dizer para você, ó, o quarto ponto, aprender a usar os equipamentos é a parte mais fácil do processo de fazer um podcast. Ou seja, aprender a usar um microfone, aprender a usar um software de edição, né? Conectar tudo. Essa é a parte mais fácil, porque é uma parte mais mecânica. A parte mais difícil do podcast é produzir o seu conteúdo, fazer um conteúdo de qualidade, pensar em toda a estratégia do seu podcast, ter conteúdo para entregar para a sua audiência. Fazer, por exemplo, quando uma pessoa faz um podcast de entrevista, boa parte do tempo que a pessoa gasta para fazer um podcast de entrevista é pesquisando o seu entrevistado. A gente na Escola do Podcast tem alunos, por exemplo, o Valdir Franzini, da Academia do Agro, um podcast sobre agronegócio. Realmente ele fala que ele gasta aí umas 3 horas, por aí, só pesquisando o entrevistado. Porque
A pior coisa é você chegar num podcast de entrevista sem conhecer o seu entrevistado, né? Seria horrível. Então, a parte de usar equipamento, software, é a parte mais fácil. E justamente quem começa o podcast, ou quer começar um podcast, já entra preocupado com equipamento em software. Errado. E mesmo porque equipamento e software, vamos dizer, principalmente a parte de edição, o pessoal fica muito preocupado com edição. Você pode terceirizar essas coisas. Agora, o que você não pode terceirizar é a produção do seu podcast. Que depende de você mesmo, né? Depende de você mesmo. Então esse é o quarto ponto, né? E é meio contraintuitivo, porque geralmente o pessoal fica preocupado com o equipamento. E é legal o equipamento, eu confesso, eu adoro equipamento. Mas não é a parte mais importante. Quinto ponto. Saber por que você quer começar um podcast. E eu acrescento. Por que você quer fazer um podcast e não um canal no YouTube, um Instagram, um blog ou outra mídia qualquer? Por que o podcast? Por que você quer começar com isso? Qual o motivo? O que você quer? Então, tem que pensar no motivo que você quer um canal de comunicação. E lembrando, poderia ser qualquer outro canal de comunicação, YouTube, Instagram, blog, por que podcast? E também entender por que você precisa de um canal de comunicação para transmitir a sua mensagem. Então aqui a gente eu sempre recomendo que você faça a pergunta por que para você 3 vezes. Por que 3 vezes? Então, não é aquela coisa assim, eu quero fazer porque eu tenho um assunto para transmitir aí, um assunto que eu quero fazer. Mas por que você quer transmitir esse assunto? Então você faz a primeira pergunta. Então, o primeiro porquê. Por que você quer fazer um podcast? A primeira resposta pode ser, porque eu tenho um assunto que eu gosto e eu quero transmitir. Aí você faz, por que você quer transmitir esse assunto que você gosta? Porque eu quero ajudar pessoas. Legal. Por que você quer ajudar pessoas? Porque eu sinto satisfação em ajudar pessoas, tal, não sei o que, né? Legal. E por que você quer? Então você pode ir indo nos porquês, fazendo o porquê para você mesmo, para você chegar até o centro do motivo que você quer fazer um podcast. E eu vou dizer o seguinte, eu vou falar um pouco da minha motivação. Por que eu quis começar um podcast? E eu vou confessar, eu comecei a fazer podcast não por causa do podcast. Não era por causa do podcast. Porque eu já tinha tentado outras formas de entrar na internet. O meu maior desejo, na verdade, era entrar na internet. Não era fazer podcast. Então, lá atrás, por volta de 2011, 2012, eu comecei um blog. E fazia o blog. Mas eu confesso que era difícil para mim fazer um blog, porque eu não tinha muita habilidade para escrever, para mim era um desafio grande. E eu fiz por muito tempo o blog, de maneira meio inconstante e tudo mais. Aí depois teve uma outra época que eu decidi fazer o canal no YouTube, começar a postar vídeo no YouTube, alguma coisa assim, meio relacionado ao tema do meu blog, que era desenvolvimento pessoal. Então, e fui lá eu fazendo isso aí. De novo, né? Eu estava procurando um caminho para entrar na internet. Eu já tinha noção de que eu queria criar um negócio na internet. Vender produtos, vender serviços, ter um curso, eu gostava muito disso. Então, podcast eu não fiz podcast porque eu queria fazer o podcast. Eu fiz o podcast, o meu porquê ia além do podcast. Na verdade, eu queria criar um projeto de vida na internet. Era isso que eu queria. Então, esse que foi o motivo. E aí, foi quando eu comecei o podcast Vida nos Trilhos, junto com o Jefferson, e aí o resto foi história. Porque depois, com isso, a gente criou a Escola do Podcast, e hoje a gente tem uma comunidade. Então, é importante você entender o porquê. E por que eu queria fazer tudo isso? Porque eu queria ter, vamos dizer assim, liberdade na minha vida. Eu não queria ficar dependente, eu queria criar realmente um negócio. Eu queria criar um negócio e um projeto de vida, que eu não dependesse de um patrão, que eu não dependesse
de uma instituição ou alguma coisa assim. Então foi esse o motivo. Então você deve refletir para você também. Por que você quer começar um podcast? E não pense em porquês de curto prazo. Pense em porquês de longo prazo. Porque, por exemplo, quando eu penso comigo, né? Fazer um projeto de vida não é algo que acontece a curto prazo. Criar um negócio não é coisa que acontece a curto prazo. Por isso que a gente deve pensar a longo prazo. Então, para muitos, pode ser querer realmente transmitir uma mensagem de um assunto que você ama e até depois criar um negócio em torno dessa mensagem, criar uma comunidade e você poder vender produtos, serviços para essa unidade. Talvez você queira realmente ensinar algo bem específico, né, para um público determinado, porque você já é um professor ou já trabalha com ensino e queira usar o podcast como uma plataforma de ensino. Talvez você já esteja no mercado digital e quer usar o podcast para crescimento da sua audiência, para crescimento de autoridade. Isso é uma coisa muito boa para quem já está no mercado digital. Usar o podcast como uma forma de alavancar ainda mais sua presença digital é realmente um motivo muito justo, porque ele funciona muito bem. Você tem mais intimidade com seu público através de um podcast. Ou talvez você já tenha clientes, já fornece, né, produtos, serviços, já tenha clientes. Talvez você seja profissional liberal e você pode encontrar no podcast, talvez o seu porquê seja usar o podcast para ter mais contato com o seu cliente atual, né, com as pessoas que já te seguem atualmente. Ou simplesmente, como eu mesmo disse aqui, criar um projeto de vida para você ter um ativo que depois possa virar algo rentável para você e você não depender de uma CLT ou de outras coisas, né? Você vai ter um projeto paralelo que pode até virar o seu plano A mais para frente, tá? Então, realmente, entender o porquê é muito importante, tá? Esse é o 5º ponto. Vamos agora para o 6º ponto. Saber o que você não vai falar no seu podcast. Opa, Edward, como assim? Saber o que eu não vou falar? Exatamente. Esse é um dos pontos contraintuitivos. Muitas vezes a gente pensa que o importante é saber o assunto que eu vou falar, mas também saber o assunto que eu não vou falar é importante. Eu vou dar um exemplo aqui. E a comunicação que a gente tem, ela é fundamental. Talvez você queira fazer, vamos supor uma pessoa que quer fazer um podcast sobre como ganhar dinheiro na internet, né? A pessoa quer fazer um podcast sobre esse assunto, como ganhar dinheiro, né? Talvez ele queira também não falar que ganhar dinheiro é fácil. Porque a pessoa que está ensinando como criar um negócio na internet, ela pode atrair pessoas que queiram ganhar dinheiro fácil ou ficar ricas de maneira rápida, né? Então, é interessante você saber que você quer falar de um assunto, mas dentro desse assunto você quer afastar certas pessoas que não te interessam, que não é o seu público, ou seja, aquelas pessoas que querem um ganho fácil, né? Eu vou dar um exemplo no caso de um aluno que nós temos, e estou pensando num exemplo aqui, que é o Piscator, que ele tem um podcast que fala sobre xadrez. Talvez uma pessoa que ele não queira é achar que vai virar um mestre de xadrez em 6 meses, né? Talvez na linguagem que ele transmite no podcast é dizer que sim, você pode ficar muito bom no xadrez, mas você precisa de bastante dedicação, bastante anos se dedicando. Ou seja, então, saber o que você não vai falar para você não atrair o público errado é importantíssimo. Por exemplo, na escola do podcast, uma coisa que a gente fala muito, e é até a nossa hashtag, é a hashtag obstinado.
A gente sempre fala que para ser podcaster precisa ser obstinado. E sabe por que a gente faz isso? Para afastar as pessoas que acham que fazer podcast é fácil. Ou que estão buscando um caminho fácil. Claro, fazer podcast pode ser algo fácil, mas vai dar trabalho. Vai exigir dedicação. No mínimo uma vez por semana, você vai ter que parar para fazer conteúdo, para gravar e não sei o quê. Então, na nossa comunicação, a gente sabe o que a gente não vai falar também. A gente também explica isso, e separando. Então, antes de você pensar no que você vai falar, você pensa também no que você não vai falar no seu podcast. No que você não vai falar. E depois você pensa no que você vai falar, qual que é o assunto realmente do seu podcast, qual que é o tema do seu podcast, né? Então, isso é um fato muito importante. E quando você pensar no que você vai falar, você também tem que pensar na pessoa para a qual você está falando. Quem que é a pessoa para a qual você está falando? Isso é importante também. Porque quando a gente pensa, eu não vou falar sobre isso, né? Eu também estou excluindo certas pessoas. Então, vou dar um exemplo, né? Você pode estar falando para um público mais velho no seu podcast, se você fala sobre assuntos de terceira idade, por exemplo. Então, você não fala para pessoas mais jovens. Então, você tem que definir isso muito bem definido. Talvez você fale para um público feminino, não para um público masculino. Ou vice-versa, você fala para um público masculino, não para o feminino. Ou talvez você esteja até falando para um público LGBT, por exemplo. Então você não está falando para outros públicos, então você tem que definir exatamente. Então aqui a gente fala muito sobre o avatar. Né? Qual é o seu avatar? Quem é o seu ouvinte ideal? E aí, para entender isso, eu sempre eu recomendo que se faça pesquisa para entender quem escuta podcast no Brasil. Quais são as pessoas que escutam podcast? Porque às vezes você está tentando achar um público que não escuta podcast. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que podcast geralmente atrai um público de poder financeiro maior. Essa é uma tendência. Pode ser que isso vá mudando com o tempo, porque está ficando mais popular. Então, uma coisa que eu sugiro muito é, por exemplo, consultar a Podpesquisa. A gente tem no Brasil a ABPOD. A ABPOD é a Associação Brasileira de Podcasters. Lá eles têm a Podpesquisa, que eles fazem todos os anos. E ali você consegue começar a entender qual que é o público no Brasil que consome podcast. E dentro desse público que consome podcast, dentro desse demográfico, existem as pessoas que vão te ouvir, é interessante fazer esse tipo de pesquisa. Então, saber o que você não vai falar, depois pensar no que você vai falar e entender o seu público-alvo, entender o seu avatar. Fazer uma pesquisa sobre isso, entender o seu demográfico, pensar na pessoa para a qual você vai falar, qual que é a idade dela, onde ela mora, o que ela faz, qual a renda média dela, qual a idade que ela tem, qual é ela é homem, é mulher, né? E entender todas essas peculiaridades dessa pessoa. Ela trabalha, ela estuda, enfim. Então, esse é o ponto número 6. Vamos para o ponto número 7. E aqui é uma coisa que eu venho refletindo mais e mais nos últimos tempos. Não pense num assunto para o seu podcast. Não comece pelo assunto. Pense na grande ideia do seu podcast. Então, assim, é um pouco contraintuitivo. A gente fala, mas o meu podcast tem que ter um determinado assunto, não tem que ter? Até eu mesmo recomendo que você tem que ter um assunto bem definido para o seu podcast. Ele tem que ser nichado. Então, muitas vezes eu recomendo que, ao invés de você falar sobre alimentação, você falar de algo mais específico, ou seja, alimentação vegana, alimentação vegetariana e assim por diante. Mas não basta só pensar no assunto, você tem que pensar na grande ideia do seu podcast. Legal, você vai falar num assunto, mas de que forma você vai abordar esse assunto?
De que jeito? Então, a grande ideia é o tempero do seu podcast. É o diferencial do seu podcast. Porque pode apostar, se você pensar num assunto hoje, provavelmente já existe um podcast que fale sobre o assunto que você está falando. Legal, então já existe um. Como você pode colocar aquele assunto de forma diferente? Por exemplo, eu vou citar de novo o Gabriel do Paladar Distinto, que eu citei agora há pouco. Ele tem um podcast que ele poderia dizer é gastronomia. Só que não é apenas gastronomia. O assunto é gastronomia, mas ele tem uma grande ideia por trás do assunto gastronomia. Qual que é? É entrevistar chefes de cozinhas, de especialistas em vários campos da gastronomia. Esse é a grande ideia. E é um podcast de entrevistas. Então tem algo que vai além do assunto. Então o assunto é uma particularidade do podcast, mas não é tudo do podcast. O que vem acompanhando o assunto do podcast talvez seja mais importante que o assunto em si. Claro, você deve nichar, deve pensar no seu assunto, isso é importante. Mas qual é a grande ideia do seu podcast? E uma coisa fundamental, quando você pensa nisso, é o Kiko. Eu já falei isso em alguns episódios. E o Kiko? Como assim, Edward? O que você está falando? O que é o Kiko? O que eu tenho a ver com isso, né? Do ponto de vista do seu ouvinte. O seu ouvinte vai sempre pensar, e o que eu ganho com isso? Esse que é o Kiko. O que eu tenho a ver com isso? Não. É o que eu ganho com isso. Esse é o Kiko. E o que eu ganho com isso? Porque o seu ouvinte sempre vai saber o que ele quer ganhar ao ouvir o seu podcast. Então, tem que estar claro para o ouvinte que chega no seu podcast o que ele vai aprender ali. O que é o podcast. No caso, de novo, do Paladar Distinto, as pessoas sabem que vão aprender um assunto muito específico da gastronomia com um chefe importante naquele segmento. Seja sobre vinho, seja sobre massa para pizza, seja sobre fabricação de chocolate, a pessoa vai aprender um ponto muito específico através de uma entrevista. Então, esse é o Kiko. É o que a pessoa vai ganhar com aquilo. Então, o seu podcast tem que ter um Kiko muito forte. O cara tem que chegar, o ouvinte, ele, ela, tem que chegar e falar, uau, vou aprender esse negócio aí, vamos embora. Então, isso é importante, pensar na grande ideia do seu podcast, que vai além do assunto, e no Kiko. No que o seu ouvinte, né, o seu ouvinte lá, o que eu vou ganhar com isso. E, para finalizar esse item 7, que é a questão de não pensar apenas no assunto, mas na grande ideia e no Kiko, tenha o seu pitch de elevador. Aquele negócio que você consegue explicar o seu podcast para uma pessoa em menos de 1 minuto e que quando você termina a explicação, essa pessoa fica com curiosidade e queira, na sequência, ouvir o seu podcast. Então veja, não é só explicar de maneira lógica o seu podcast, você tem que explicar o que é o seu podcast em 1 minuto, já dizendo o que a pessoa vai ganhar com aquilo. Porque se a pessoa fala, caramba, eu vou aprender tudo isso, então deixa eu ouvir já. Né? Porque se ela vê um Kiko muito forte, e o que é o Kiko? Né? Eu estou falando Kiko, se alguém ouvir no meio do caminho não vai entender nada. Mas é o seguinte, né? O que eu ganho com isso? Quando a pessoa ganha alguma coisa é porque você está preenchendo um desejo da pessoa ou está solucionando um problema da pessoa. Se a pessoa vê no seu podcast a solução de um problema ou de um desejo dela, é uma garantia de que você vai ter ouvintes para o seu podcast. Vamos ao item 8. Não copie, mas busque inspiração. A gente vê hoje em dia muitas pessoas copiando podcasts. Vê um podcast que fez sucesso ali, vou copiar o formato. Copia descaradamente, faz igual, mesmo jeito, tal, não sei o quê. Não copie. Busque inspiração. E
põe a sua pitada na sua grande ideia, sendo você mesmo. Você tem que ser autêntico no seu podcast. Não precisa criar um personagem. Claro, tudo bem, se é um podcast de storytelling, alguma coisa, talvez você possa criar um personagem. Isso também não é proibido, obviamente não. Vai da sua criatividade. Mas busque por inspiração. E não busque apenas inspiração nos podcasts grandes e badalados. E eu vou comentar um fato interessante. Tinha uma época no Brasil que o podcast de maior sucesso com certeza era o Jovem Nerd. E até eu lembro de uma entrevista que o Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, estava dando. Ele tinha o podcast Anticast. E ele mesmo dizia que na época, quando ele começou o Anticast, todo mundo achava que para fazer um podcast tinha que ser igual ao Jovem Nerd. E aí todos os podcasts começavam a ficar muito parecidos com o Jovem Nerd. Aquele meio jeitão, mesmo jeitão, e todo mundo tinha que... Não, para ser podcast tem que ser naquele estilo, isso que é podcast. Então a gente fica com uma referência do que é podcast. E a gente tem que tentar fugir dessas referências. Por isso que a gente tem que buscar inspiração não apenas nos podcasts badalados, mas em outros podcasts. Hoje em dia, uma coisa que acontece muito frequentemente é que quando eu falo sobre podcast, o pessoal logo pensa no Flow. O pessoal acha hoje em dia que podcast é o Flow Podcast. Só que existe muito mais além do Flow. Por isso que eu digo, não copie, mas busque inspiração. E busque inspiração onde menos você buscaria. Talvez num podcast gringo, né, num podcast menos ouvido. Perceba os formatos e as possibilidades, porque o limite do podcast é apenas a criatividade humana. E assim, pode ter certeza, novos formatos, novos estilos de podcast irão surgir e a gente vai se surpreender aí no futuro com coisa muito interessante aí que a gente falou, puxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Muito bem, então esse é o 8º e o 9º. O 9º e último ponto, que foi o que eu falei já no meio, eu falei sobre isso, seja um obstinado. Seja um obstinado, hashtag obstinado. Porque para fazer um podcast não vai ser fácil. Pode ser muito prazeroso, pode ser muito divertido. E eu vou dizer uma coisa, e uma estatística que é mundial. No mundo existem 2 milhões de podcasts. Mas sabe quantos podcasts estão parados que não foram além do 3º episódio? 1,8 milhões. Significa que 90% dos podcasts que são lançados não vão para frente. As pessoas desistem. E pode ter certeza, muitas das pessoas que estão me ouvindo aqui vai desistir. Não vai conseguir. Você que está me ouvindo aqui nesse episódio desse podcast vai ficar tentado em algum momento de desistir. E geralmente a gente não desiste porque faltou dinheiro, não é por falta de tempo, não é por falta de equipamento. Não é nada disso que mata um podcast. O que mata um podcast é quando a sua chama interna morre. Quando o seu amor por aquilo, a sua chama interna realmente se apaga. Aí ela não vai mais para frente. E aí é o momento que você deixa de ser obstinado. E aí nessa hora que eu digo, como você faz para manter uma chama acesa? E tem a velha história do carvão. Um carvão sozinho, ele se apaga fácil, concorda? Um carvãozinho sozinho. Agora pega um carvãozinho em brasa e põe juntos de outros carvões aí, né? Outros carvãos aí. Todos com brasinha, vários com brasinhas, põe todos juntos. O que acontece? Você tem um fogo enorme. Então, uma forma de você não desistir e continuar sendo obstinado é procurar apoio. Apoio numa comunidade, apoio com outras pessoas. E no Brasil a gente tem tantas comunidades aí de podcasters se formando. Aqui em Curitiba a gente teve aí o Ouvindo Capivaras, tem grupos, né, no Facebook de podcasters.
A gente tem a ABPOD, aí, a Associação Brasileira de Podcast, que está de braços abertos, com uma comunidade incrível também. E nós também temos a Escola do Podcast, a gente que está com essa bandeira do podcast. E se você quer conhecer mais sobre a Escola do Podcast, aí nós temos 2 caminhos para você. Aliás, nós temos 3 caminhos. Um dos caminhos é baixar um e-book que a gente oferece, que é só acessar escoladopodcast.com. O outro caminho é fazer parte de um podcast, de um curso de podcast que nós temos, que é o Podcast do Zero, que é muito simples também, que é acessar escoladopodcast.com/PDZ, Podcast do Zero. Agora, a cereja do bolo é fazer parte da comunidade da Escola do Podcast, que é a Academia do Podcast. E nessa comunidade eu posso te garantir, a sua chama não vai se apagar. Você vai ter todas as ferramentas para a sua chama não se apagar, porque a gente é uma comunidade, a gente tem um grupo no Facebook, a gente se encontra todas as semanas numa sala de Zoom para falar sobre podcast, para entregar um conteúdo, fazer uma aula, trocar ideias e aquele negócio, né? Você entra numa sala de Zoom e fala comigo, com o Jefferson e com outros alunos, olho no olho, olhando a gente cara a cara. Então, uma comunidade faz a gente chegar mais longe. É aquele negócio, né? Você quer ser um maratonista, você faz parte de um grupo de pessoas que corram maratona. Né? Você quer, sei lá, ser um levantador de peso, fisiculturista, você vai lá entrar numa academia e vai ficar frequentando aquelas pessoas, né? Junto com aquelas pessoas, porque ninguém vira fisiculturista com meia dúzia de aulas, né? Ou meia dúzia de treinos. E podcast não é diferente, gente. Você não vai se tornar um podcast grande, um bom podcaster, trabalhando sozinho, isolado. Você vai mais longe se tiver acompanhado. Por isso, existe a Academia do Podcast. E para conhecer mais sobre a academia, é escoladopodcast.com/academia. E é isso aí. Esses são os 9 pontos que você deve considerar antes de começar o seu podcast. E esse foi o episódio dessa semana. Eu vou ficando por aqui e semana que vem nós teremos mais um episódio do podcast da Escola do Podcast no ar. Te vejo lá.